Bom dia, tudo bem com vocês? Vamos dar hoje continuidade à nossa matéria de filosofia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Pitágoras. Quem foi Pitágoras? Então vamos para a história, né? Pitágoras ele foi um importante matemático e filósofo grego. Ele nasceu em 570 a.C., na ilha de Samos, na região da Ásia Menor, que é a chamada Magna Grécia. Provavelmente morreu em 497 ou 496 a.C., em Metaponto, região sul da Itália. Embora sua biografia seja marcada por diversas lendas e fatos não comprovados pela história, temos dados e informações importantes sobre sua vida. Com 18 anos de idade, Pitágoras já conhecia e dominava muitos conhecimentos matemáticos e filosóficos da época. Através de estudos astronômicos, afirmava que o planeta Terra era esférico e suspenso no espaço, ideia pouco conhecida na época. Encontrou uma certa ordem no universo, observando que as estrelas, assim como a Terra, girava ao redor do Sol. Recebeu muita influência científica e filosófica dos filósofos gregos Tales de Mileto, Anaximandro e Anaxímenes. Então aí nós vimos um pouco sobre a pessoa de Pitágoras, né? Nós sabemos que ele influenciou muito aí na matemática, mas também no pensamento filosófico. Então, desde 18 anos, ele já dominava muitos conhecimentos, né? Os gregos já pensavam muito desde a sua juventude, desde a sua adolescência, né? Então, a Grécia trabalhava muito com os jovens, né? A ideia do pensamento, da razão. Então, eles desde novos já começavam a compreender as coisas, né? Ele já tinha aí algumas experiências científicas, né? Como essas duas afirmações apontadas aí no texto. Enquanto visitava o Egito, impressionado com as pirâmides, desenvolveu o famoso Teorema de Pitágoras. Então, nós vimos aí que ele descobre esses teoremas quando ele vai no Egito, né? De acordo com esse teorema, é possível calcular o lado de um triângulo retângulo, conhecendo os outros dois. Dessa forma, ele conseguiu provar que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Atribui-se também a ele o desenvolvimento da tábua de multiplicação, o sistema decimal e as proporções aritméticas. Sua influência nos estudos futuros da matemática foram enormes, pois foi um dos grandes construtores da base dos conhecimentos matemáticos, geométricos e filosóficos que temos atualmente. Então, nós temos muita referência hoje da matemática e de algumas informações matemáticas por conta, né, dos estudos aí de Pitágoras e também por conta do teorema que ele criou, né, fazendo essa análise lá na visita ao Egito. Essas são algumas imagens que ilustram o personagem, né, Pitágoras, mostrando ele lá com algumas figuras geométricas, fazendo algumas explanações sobre os temas matemáticos, sobre o mundo, sobre a função de cada instrumento da matemática, e, assim, e ele estudando e ensinando pessoas também sobre a matemática. A vida de Pitágoras quase pode ser afirmado com certeza, já que ele foi objeto de uma série de relatos tardios e fantasiosos, como os referentes às viagens e contatos com as culturas orientais. Parece certo, contudo, que o filósofo tenha nascido em 570 a.C. na cidade de Samos. Fundou uma escola mística e filosófica em Crotona, colônias gregas da Península Itálica, cujos princípios foram determinantes para a evolução geral da matemática e da filosofia ocidental, sendo os principais temas a harmonia matemática, a doutrina dos números e o dualismo cósmico essencial. Então, além da questão matemática, que é o que hoje as pessoas mais se preocupam olhando para Pitágoras, ele também tinha o lado místico, né? Por isso que aí ele cria uma doutrina dos números, ele cria um dualismo cósmico essencial a partir da matemática, né? Acreditava-se que Pitágoras tenha sido casado com a física e matemática grega Teano, que foi sua aluna. Supõe-se que ela e as duas filhas tenham assumido a escola pitagórica após a morte do marido. Então, Pitágoras casou-se também com a física e matemática, e pela história, ele tenha influenciado, né, nas ideias, né, da sua esposa e suas filhas, que também continuaram nesse ramo, né, de matemática. Os pitagóricos interessavam-se pelo estudo das propriedades dos números. Para ele, o número é sinônimo de harmonia, constituído da soma de pares e ímpares.
os números pares e ímpares, expressando as relações que se encontram em permanente processo de mutação, era considerado como a essência das coisas, criando noções opostas, de limitado e ilimitado, e sendo a base da teoria da harmonia das esferas. Então, quando nós pensamos lá na ideia de infinito, de limitado e ilimitado, nós podemos olhar para a matemática, né? Que ela tem esse processo aí. E o número, para Pitágoras, é sinal de harmonia. Se há harmonia, há matemática, há uma soma exata, há uma conclusão exata, né? Igual no sentido de Deus, né? Deus, onde há Deus, há harmonia, onde há Deus, há infinitude. Segundo os pitagóricos, o cosmos é regido por relações matemáticas. A observação dos astros sugeriu-lhes que uma ordem domina o universo. Qual ordem é essa? O cosmos, né? Evidências disso estariam no dia a dia e noite, no alterar-se das estações e no movimento circular e perfeito das estrelas. Então, a matemática está até nesse sentido, né? As estações, elas vão modificando. As estrelas estão em movimento, há um movimento circular, né? Por isso, o mundo poderia ser chamado de cosmos, termo que contém as ideias de ordem. A palavra cosmos é ordem, caos é desordem, correspondência e beleza. Nessa cosmovisão, também concluíram que a Terra é esférica, ela não é plana, como diz alguns, ela não é circular. Segundo Pitágoras, ele concebe que a Terra ela é esférica. Estrela entre as estrelas que se movem ao redor de um fogo central. Alguns pitagóricos chegaram até a falar da rotação da Terra sobre o eixo, mas a maior descoberta de Pitágoras ou dos seus discípulos já há obscuridades em torno do pitagorismo, devido ao caráter esotérico e secreto da escola. Deu-se no início da geometria e se refere às relações entre os lados do triângulo retangular. A descoberta foi enunciada no Teorema de Pitágoras. Pitágoras foi expulso de Crotona e passou a morar em Metaponto, onde morreu provavelmente em 496 a.C. ou 497 a.C. Então, essa ideia de Pitágoras, vocês vão entender melhor quando vocês estiverem estudando lá a matemática, né? Aqui nós estamos apenas ilustrando o que aconteceu, né, e como foi embasado dessa teoria de Pitágoras. Suas principais descobertas. Além de grandes místicos, os pitagóricos eram grandes matemáticos. Eles descobriram propriedades interessantes e curiosas sobre os números. Então, nós temos 3 pontos aí que ele conseguiu compreender dos números, né? Primeiro, os números são figurados, né? São representados por figuras. Depois, os números são perfeitos. E, por último, ele descobriu a teoria, o teorema de Pitágoras. Os pitagóricos, vamos entender o que é a questão das figuras aí, ó. Os pitagóricos demonstram várias propriedades dos números figurados. Entre estes, o mais importante era o número triangular 10, chamado pelos pitagóricos de tetraquítes, tetrarca em português. Este número era visto como um número místico, uma vez que continha os 4 elementos, então é a soma dos 4 elementos, né? Fogo, mais água, mais ar e mais terra, que é igual a 10. Ou seja, o fogo equivale a 1, a água a 2, o ar a 3, que é o terceiro elemento, e terra é o elemento quarto. Somando os 4 elementos, se chega ao número triangular 10, né? Servia de representação para a completude do todo. Então, eles representavam o todo pelo número 10, ou por essa sigla aí que nós vimos abaixo. A tetrada que os pitagóricos desenhavam com esse símbolo em cima, 2 abaixo deste, depois 3 e, por fim, 4 na base. Era um dos símbolos principais do conhecimento avançado das realidades teóricas. Representação toda perfeita em si, de qualquer um dos lados que eu observo. Então, é como se fosse uma visão perfeita das coisas, né? Os números perfeitos, segundo Pitágoras, a soma dos divisores de determinado número, com exceção dele mesmo, é o próprio número. Exemplo, os divisores de 6 são 1, 2, 3 e 6. Então, 1 mais 2 mais 3 é igual a 6, né? 1 mais 2, 3, mais 3, 6. É um modo até mais fácil de entender os divisores, né? Os divisores de 28 são
1, 2, 7, 4, 7, 14 e 28. Por quê? Todos eles somados é igual a 28. Né? 1 mais 2 mais 4 mais 7 mais 14 é igual a 28. Então, para você entender aí sobre os números perfeitos divisores, você pode fazer conforme a ideia aí de Pitágoras, né, dos números perfeitos. Um problema a ser solucionado na época de Pitágoras, que no caso chamado Teorema de Pitágoras, era determinar as relações entre os lados de um ângulo retangular. Então, Pitágoras provou que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. O primeiro número irracional a ser descoberto foi a raiz quadrada do número 2, que surgiu exatamente da aplicação do teorema de Pitágoras em um triângulo de catetos valendo 1. Aí está o exemplo, né? 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado é igual a x ao quadrado, que é igual a x ao quadrado, que é igual a 2. X, que é igual mais ou menos raiz quadrada de 2. Então, essa é a fórmula, né, apresentada pelo teorema. Os gregos não conheciam o símbolo da raiz quadrada e diziam simplesmente: o número que multiplicado por si mesmo é 2. A partir da descoberta da raiz de 2, foram descobertos muitos outros números irracionais, né? Então percebemos que eles descobriram que há irracionalidade nos números também. O teorema de Pitágoras, a soma das bases dos quadrados construídos sobre os catetos A e B equivale à área do quadrado, construindo a hipotenusa C. O teorema de Pitágoras é uma relação matemática entre os três lados de um triângulo retangular. Então, o que é o teorema? É a relação que vai haver entre o lado A, o lado B e o lado C de um triângulo. Na geometria euclidiana, o teorema afirma que, por definição, a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto, e os catetos são os dois lados que o formam. O enunciado anterior relaciona comprimentos, mas o teorema também pode ser enunciado como a relação entre as áreas. Para ambos, os enunciados podem se equacionar, onde C representa o comprimento da hipotenusa e B representa os comprimentos dos dois lados. O teorema de Pitágoras leva o nome do matemático grego Pitágoras, que tradicionalmente creditado pela sua descoberta e demonstração, embora seja frequentemente argumentado que o conhecimento do teorema seja anterior a ele, há muitas evidências que matemáticos babilônicos conheciam algoritmos para calcular os lados em casos específicos, mas não se sabe se conheciam um algoritmo tão geral quanto o teorema de Pitágoras. Então, esse teorema, segundo o que nós vimos aí, em si, ele já existia, mas aí Pitágoras foi esperto, né? E denominou, e a história denominou esse teorema dedicado a ele, né? Como na Babilônia já havia estudos desse sentido. Nós temos aí um exemplo do teorema de Pitágoras, né? C ao quadrado é igual a B ao quadrado mais 2. Mais o número que você vai descobrir, né, ao quadrado. Em fórmula, sendo o comprimento de uma hipotenusa e A e B os comprimentos dos dois lados, o teorema pode ser expresso como a equação. Temos aí o triângulo retângulo, ou isolando, né? C ao quadrado é igual a B ao quadrado mais A ao quadrado. Ou C, que é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Um colorário de C ao quadrado é igual a B ao quadrado mais A ao quadrado. É que a hipotenusa C será sempre o maior lado, pois todos os comprimentos são necessariamente números positivos. C ao quadrado é maior que B ao quadrado. Logo, C ao quadrado, C é maior que B, e C ao quadrado é maior que A ao quadrado. Logo, C é maior que A. Então, você só vai entender esse processo a partir de uma explicação matemática. Nós estamos fazendo aqui apenas uma releitura de como surgiu o pensamento de Pitágoras. Se C já é conhecido, precisa se encontrar o comprimento de um dos catetos. As seguintes equações, que são corolários da primeira, podem ser usadas. B ao quadrado, que é igual a C ao quadrado menos A ao quadrado, ou A ao quadrado, que é igual a C ao quadrado menos B ao quadrado. Essa equação fornece uma relação simples entre os três lados de um triângulo retângulo, de modo que os comprimentos de quaisquer dois lados são conhecidos. O comprimento do terceiro lado pode ser encontrado. Uma generalização desse teorema é a lei dos cossenos, que permite o cálculo do comprimento do terceiro lado de qualquer ângulo, dados os comprimentos dos dois lados e a medida do ângulo entre eles.
Se o ângulo entre os lados é um ângulo reto, reduz-se ao teorema de Pitágoras. Sobre a universidade lá, né? A palavra, não dá para ler aqui, matemática, que em grego surgiu com Pitágoras, que foi o primeiro a concebê-lo como um sistema de pensamento focado em provas dedutivas. Existem, no entanto, indícios de que o chamado Teorema de Pitágoras já era conhecido dos babilônicos com escopo empírico. Estes usavam sistemas de notação sexagesimal na medida do tempo e na medida dos ângulos, como nós estamos vendo aí na imagem, né? Pitágoras percorreu por 30 anos o Egito, Babilônia, Síria, Fenícia e talvez a Índia e a Pérsia, onde acumulou ecléticos conhecimentos. Então, por isso que ele rodou vários lugares para ter conhecimento. Ele teve conhecimento da astronomia, matemática, ciência, filosofia, misticismo e religião. Ele foi contemporâneo de Tales de Mileto, Buda, Confúcio e Lao Tse. Então, algumas informações, talvez, nós vimos da teoria dele, foram embasadas no que ele conheceu desse período aí e dessas pessoas que foram pessoas do seu período. Quando retomou a sua cidade natal, Samos, indisposto com o tirano Policrates, e migrou para o sul da Itália, na ilha de Crotona, de dominação grega. Aí fundou a escola pitagórica, a quem se concede a glória de ser a primeira universidade do mundo. Então, é aqui que vai surgir a primeira escola pitagórica. A escola pitagórica e as atividades se viram, desde então, envoltas por um véu de lendas. Foi uma entidade parcialmente secreta, com centenas de alunos, que compunham a irmandade religiosa e intelectual. Entre os conceitos que defendiam, destacavam-se prática de rituais de purificação e crença na doutrina de metempsicose, isto é, na transmigração da alma após a morte, de um corpo para o outro. Portanto, advogavam a reencarnação e a imortalidade da alma. Então, eles acreditavam nessa questão aí da imortalidade da alma e que a alma, depois da morte, iria transferir de corpo, né? A lealdade entre os membros e a distribuição comunitária dos bens materiais. Então, eles dividiam entre si as coisas que eles tinham como uma estratégia filosófica. Austeridade, ascetismo e obediência à hierarquia da escola. Então, eles obedeciam o que a escola falava. Se a escola orientasse tal coisa, eles seguiam as orientações. Proibição de beber vinho e comer carne. Portanto, é falsa informação que os discípulos tivessem mandado matar 100 bois quando da demonstração do denominado Teorema de Pitágoras. Então, na escola, não se podia beber vinho nem comer carne. Era como se eles fossem vegetarianos, né? Purificação da mente pelo estudo. Então, a mente iria se purificar a partir dos estudos matemáticos, né? Temos aí a geometria, a aritmética, a música e a astronomia. Classificação aritmética dos números em pares, ímpares, primos e fatoráveis. Então, a classificação aritmética de Pitágoras era a partir dos números pares, ímpares, primos e favoráveis. Criação de um modelo de definições, axiomas, teoremas e provas, segundo a qual a estrutura intricada de geometria é obtida de um pequeno número de afirmações explicitamente feitas e da ação de um raciocínio dedutivo e rigoroso, que era o método usado lá nas escolas pitagóricas. Grande celeuma instalou-se entre os discípulos de Pitágoras a respeito da irracionalidade do raiz de 2. Utilizando notação algébrica, os pitagóricos não aceitavam qualquer solução numérica para x ao quadrado, que é igual a 2, pois só admitia números racionais. Dado a conotação mística atribuída aos números, comenta-se que quando o infeliz Hippasus de Metaponto propôs uma solução para o impasse, os outros discípulos o expulsaram da escola e o afogaram no mar. Na astronomia, ideias inovadoras, embora nem sempre verdadeiras. A Terra é esférica, os planetas movem-se em diferentes velocidades nas várias órbitas ao redor da Terra. Pela cuidadosa observação dos astros, cristalizou-se a ideia de que há uma ordem que domina o universo, que é no lado astronômico, né? Há uma ordem que vai governar o universo, coisa que nós falamos lá no primeiro slide, né? Aos pitagóricos deve-se provavelmente a construção do cubo, tetraedro, octaedro, dodecaedro e bem conhecida seção áurea. Então, essas referências aí nós damos aos pitagóricos. Na música, uma descoberta notável que os intervalos musicais se colocam de modo que admitem expressões através de proporções aritméticas. Pitágoras, assim como outros filósofos gregos pré-socráticos, também descreveu o poder do som e seus efeitos sobre a psique humana.
Essa experiência musicoterapêutica possivelmente foi utilizada mais tarde por Aristóteles com base teórica para sua definição de música, que, segundo ele, era uma arte medicinal. Então, a música e a influência também de Pitágoras, porque ele descobriu os intervalos musicais, e que depois Aristóteles viu a música como um remédio para a alma, né? A arte medicinal. Pitágoras é o primeiro matemático puro, entretanto é difícil separar o histórico do lendário, uma vez que deve ser considerado uma figura imprecisa historicamente, já que tudo o que dele sabemos deve-se à tradição oral. Nada deixou escrito, e os primeiros trabalhos sobre o mesmo deve-se a Filolau, quase 100 anos após a morte de Pitágoras. Mas não é fácil negar aos pitagóricos, assevera Karl Boyer, o papel primordial para o estabelecimento da matemática como disciplina racional. A despeito de algum exagero, há séculos cunhou-se uma frase: se não houvesse o teorema de Pitágoras, não existia a geometria. Ao biografar Pitágoras, Jâmblico registra que o mestre vivia repetindo aos discípulos: todas as coisas se assemelham aos números. A escola pitagórica ensejou forte influência na poderosa verba de Euclides, Arquimedes e Platão, na antiga era cristã, na Idade Média, na Renascença e até nossos dias com o neopitagorismo. Então, o que nós temos aí de referência a Pitágoras se deu aí por meio desta analogia, né? Então vamos continuar para nós finalizarmos. Nós paramos aqui. A escola de Pitágoras. Segundo o pitagorismo, a essência, que é o princípio fundamental que forma todas as coisas, é o número. Os pitagóricos não distinguem forma, lei e substância, considerando o número o elo entre esses elementos. Para essa escola existem 4 elementos, então eles são pluralistas, porque acreditam nos 4 elementos, né? Na terra, na água, no ar e no fogo, porque o número está envolto aí também nesses fenômenos, né? Assim, Pitágoras e os pitagóricos investigaram as relações matemáticas e descobriram vários fundamentos da física e matemática. O símbolo utilizado pela escola era o pentagrama, que é esse aí de 5, a estrela, né? Vamos dizer assim, que, como descobriu Pitágoras, possui algumas propriedades interessantes. O pentagrama é obtido traçando-se os diagonais de um pentágono regular. Pelas interseções dos segmentos dessa diagonal, é obtido um novo pentágono regular, que é proporcional ao original exatamente pela razão áurea. Pitágoras descobriu em que proporções uma corda deve ser dividida para a obtenção das notas musicais no início. Se a altura definida sendo uma tomada como fundamental, pensemos numa longa corda presa a 2 extremidades, que quando tangida, nos dará o som mais grave. E a partir dela gera-se a quinta e a terça através da reverberação harmônica, os sons harmônicos. Prendendo-se a metade da corda, depois a terça parte, depois a quinta parte, conseguiremos os intervalos de quinta e terça em relação à fundamental, a chamada série harmônica. À medida que subdividimos a corda, obtemos sons mais altos e os intervalos serão diferentes. E assim sucessivamente descobriu ainda que frações simples das notas, tocadas juntamente com a nota original, produzem sons agradáveis. Já as frações mais complicadas, tocadas com a nota original, produzem sons desagradáveis. O nome está ligado principalmente ao importante teorema que afirma: em todo triângulo, retângulo, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Além disso, os pitagóricos acreditavam na esfericidade da Terra e dos corpos celestes, e na rotação da Terra, com o que explicavam a alternância de dias e noites. A filosofia baseou uma doutrina chamada filosofia explanatória cristo-pitagórica. E a escola pitagórica era conectada com concepções esotéricas e pitagórica enfatizava o conceito de harmonia, práticas ascéticas, e defendia o mentapicose. Durante o século IV a.C., verificou-se no mundo grego uma revivescência da vida religiosa. Segundo alguns historiadores, um dos fatores que concorreram para esse fenômeno foi a linha política adotada pelos tiranos, para garantir o papel de líderes populares e para enfraquecer a antiga aristocracia. Os tiranos estimulavam a expansão de cultos populares ou estrangeiros. Dentre esses cultos, um teve enorme difusão, o orfismo de Orfeu, originário da Trácia, e que era uma religião essencialmente esotérica. Os seguidores dessa doutrina acreditavam na imortalidade da alma, ou seja, enquanto o corpo se degenerava, a alma migrava para o outro corpo, por várias vezes a fim de efetivar a purificação. Dionísio guiara este ciclo de reencarnação,
podendo ajudar o homem a libertar-se dele. Pitágoras seguia uma doutrina diferente, teria chegado à concepção de que todas as coisas são números e o processo de libertação da alma seria resultante de um esforço basicamente intelectual, por isso do número, né, quantas vezes for possível. A purificação resultaria de um trabalho intelectual que descobre a estrutura numérica das coisas e torna, assim, a alma como uma unidade harmônica. Os números não seriam, nesse caso, os símbolos, mas os valores das grandezas, ou seja, o mundo não seria composto dos números 0, 1 e 2, mas os valores que eles exprimem. Assim, portanto, uma coisa manifestaria extremamente a estrutura numérica, sendo esta coisa o que é por causa deste valor. Os pensamentos de Pitágoras. Educar as crianças e não será preciso punir os homens. Interessante essa frase. Não é livre quem não obteve domínio sobre si. Então, se a pessoa não tem domínio, ela é escrava dela mesma. Pensem o que quiserem de ti. Faz aquilo que te parece justo. Ou seja, pode pensar o que quiser de mim, mas eu vou fazer aquilo que for justo. O que fala, semeia. O que escuta, recolhe. Verdade. Ajuda teus semelhantes a levantar a carga, mas não a carregues. Você pode ajudar, não fazer por ele. Interessante essa frase. Com ordem e com tempo, encontra-se o segredo de fazer tudo e tudo fazer bem. Ou seja, a ideia de controlar o tempo, né? Saber o que fazer na hora do tempo. Todas as coisas são números. A melhor maneira que o homem dispõe para se aperfeiçoar é aproximar-se de Deus. A evolução é a lei da vida. O número é a lei do universo. E a unidade é a lei de Deus. Muito interessante essa frase. A evolução é a lei da vida, o número é a lei do universo e a unidade é a lei de Deus. A vida é como uma sala de espetáculos. Entra-se, vê-se e sai-se. A sabedoria plena e completa pertence aos deuses, mas os homens podem desejá-la ou amá-la tornando-se filósofos. Então, para ter sabedoria plena, você precisa ser filósofo, como nos disse aí o filósofo Pitágoras. Então, nós apresentamos aí uma síntese, uma leitura sintética da teoria de Pitágoras. Depois nós vamos fazer uma nova visão de Pitágoras e de outro processo aí filosófico. Então, vamos encerrar por aqui nossa aula de filosofia antiga e vamos dar continuidade para o pensamento filosófico de outros filósofos também.